Depois que seu marido abandonou sua esposa e seu filho doente para ficar com sua amante, a esposa decidiu jogar fora todas as coisas dele. Mas ao encontrar um testamento no bolso do casaco, mamãe morreu. Com essas palavras começou a história que virou a vida de Carolina e seu filho de 5 anos com paralisia cerebral de cabeça para baixo. Quando seu marido entrou no quarto, Carolina não percebeu imediatamente as pequenas gotas de lágrimas brilhando em suas bochechas. Era noite e o quarto estava escuro, as cortinas cobriam a janela panorâmica. A única fonte de luz era a televisão. Só depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, Carolina perguntou por que seu marido não entrava. Após a pergunta, ele fez mais uma pausa antes de dar a terrível notícia. Pulando do sofá, ela se apressou para abraçar Daniel. O funeral foi realizado de maneira adequada. Eleonora Dias, como se chamava a mãe falecida de Daniel, foi despedida por todos os vizinhos, conhecidos e também por pessoas que tinham ouvido falar dela através de seus vizinhos e amigos. A idosa morava fora da cidade, em um pequeno povoado onde havia crescido e passado toda a sua vida. Toda a aldeia a conhecia. Na cerimônia de despedida, junto ao único filho da falecida avó, Daniel, e sua esposa Carolina, também estava seu filho Eduardo, que nascerá há 5 anos e que desde o nascimento tinha uma doença grave chamada paralisia cerebral. Também estava Isabel, a irmã mais nova de Eleonora Dias, a tia de Daniel. No dia seguinte ao funeral, Daniel e Carolina foram à casa da falecida mãe. A viagem era longa, cerca de 3 horas, e durante todo esse tempo o marido e a esposa mal conversaram. O ambiente estava muito tenso. Na cabeça de Daniel giravam todo tipo de pensamentos. Ele pensava em qualquer coisa, menos no que devia. Finalmente, no meio do caminho, Daniel perguntou: "Então, o que temos que levar de lá?" Carolina olhou para ele surpresa. "Não sei", respondeu dando de ombros. "Quando chegarmos, veremos." E não se disse mais nada, nem da parte dela nem da dele. Ela gostaria de ter conversado com seu marido, dar-lhe seu apoio, mostrar-lhe seu amor e cuidado. Mas tinha medo. Quando Daniel perdeu seu pai há 7 anos, quase acabou em uma espiral de alcoolismo. Seus amigos o ajudaram naquele momento, mas Carolina também se considerava um de seus apoios. Ela não o incomodou, tentou mudar sua forma de pensar de maneira muito cuidadosa e carinhosa. Já que ele passava dias sem sair de seu apartamento, sem tomar banho, sem se barbear e só bebia. No final, Daniel se cansou muito disso. Houve uma grande briga durante a qual uma avalanche de insultos caiu sobre Carolina, e então Daniel colocou seu casaco e saiu de casa. Carolina passou toda a noite na cama, encharcando o travesseiro com lágrimas. Não sabia onde estava seu marido nem o que estava acontecendo com ele. E sim, ela se preparava para o pior. Enquanto iam para a casa da falecida mãe de Daniel, ela lembrava dessa situação. Naquela ocasião, também tentou mostrar seu cuidado e apoio, empatizando com seu marido, mas o resultado foi completamente oposto ao esperado. Por isso, desta vez foi mais cautelosa. Se Daniel precisasse de apoio, ele insinuaria e ela entenderia essa insinuação. Ela conhecia bem seu marido há muito tempo. Quando chegaram, entraram no quintal através de um velho portão com tinta rachada e descascada que rangia horrivelmente ao abrir. Daniel parou em frente à porta principal. Ele também cresceu aqui, também viveu aqui quando era muito pequeno. Depois cresceu, foi estudar na cidade onde alugou um pequeno quarto e trabalhava em um bar à noite. Depois não voltou, ficou morando na cidade, escapando da pobreza como podia. Esculpiu seus próprios degraus na vida e realmente alcançou certos êxitos. Lembrando tudo isso, Daniel mal pôde conter as lágrimas. A tristeza e a melancolia voltaram a invadi-lo. Naquele momento, sentiu plenamente a injustiça. Apesar de sua idade, sua mãe era uma mulher bastante ativa que podia dar luta a qualquer adolescente e competir para ver quem era mais ativo. Ela estava, como dizem, em seu melhor momento. Mas a vida não a poupou, o derrame cerebral não a poupou. A casa era pequena, mas muito aconchegante. Na cozinha, as paredes e o teto estavam amarelados devido ao pai de Daniel ter fumado ali no passado. As janelas eram de madeira, mas estavam em bom estado. Na sala de estar, o linóleo estava gasto em alguns lugares, mas esses eram os únicos inconvenientes da moradia. Em geral, a casa era pequena, mas era um refúgio muito acolhedor. Daniel,
Por um momento, pensou que se não tivesse uma família da qual era responsável, viveria ali perfeitamente. Começaram a revisar algumas coisas velhas. Havia roupas, fotografias, álbuns de fotos, diários antigos, diplomas de Daniel, assim como seu álbum de formatura e seu certificado da faculdade onde estudou programação. Da casa da falecida, tiraram 4 grandes sacolas com diversas coisas. Principalmente eram roupas velhas que Carolina sugeriu doar aos necessitados. Mas entre elas havia outras coisas muito úteis. Não tiveram tempo de revisar tudo. Havia pelo menos 3 sacolas que Carolina olhou brevemente, depois as amarrou e as colocou na sacola maior. Com apenas uma olhada rápida no conteúdo, teve a sensação de que poderiam ser úteis. Ao chegar em casa, agradeceram a Josefina Torres, a amiga de Carolina que havia aceitado cuidar de seu pequeno filho doente enquanto iam recolher as coisas, e se despediram dela. Estavam em casa novamente. Decidiram desarrumar as sacolas mais tarde porque estavam exaustos. A viagem em si havia durado umas 6 horas e meia no total, além do tempo que passaram lá. Em resumo, chegaram em casa pouco antes da noite. Então, depois de colocar seu filho na cama, eles também foram dormir. Ambos tinham o dia livre no dia seguinte e planejaram desarrumar as sacolas então. E agora, disse Carolina, vamos dormir, e apagou o abajur do seu lado da cama. No dia seguinte, tinham planejado revisar as coisas que haviam trazido da casa da mãe de Daniel e depois classificá-las. Parte das roupas poderia ser usada como trapos, por exemplo. Outra parte poderia ser doada aos necessitados, e algumas peças, apesar de serem antigas, ainda eram utilizáveis graças à qualidade das antigas manufaturas, nas quais os trabalhadores colocavam sua alma no que criavam. Claro, tudo estava completamente fora de moda, mas não havia nada de errado em usar roupas velhas em casa, quando ninguém te vê. No entanto, os planos tendem a desmoronar. Pela manhã, um colega de Daniel, Leônidas, o informou que durante a noite haviam ocorrido alguns problemas no funcionamento do programa. Daniel era o proprietário de uma empresa bastante grande que oferecia serviços de conexão à internet. Naturalmente, a companhia tinha seu próprio site e aplicativo. Aparentemente, durante a noite houve um ataque ao aplicativo e ele deixou de funcionar corretamente. Os programadores do departamento de segurança estavam perplexos. Era a primeira vez que enfrentavam algo assim e haviam tomado todas as medidas possíveis. A direção da empresa estava desconcertada sobre o que havia acontecido e o que fazer a respeito, mas era necessário agir com urgência. A companhia não podia se dar ao luxo de ficar de braços cruzados, já que os clientes não gostam de esperar. Se não resolvessem o problema rapidamente, as consequências seriam desastrosas. Então, desde cedo pela manhã, Daniel se dirigiu ao escritório da empresa para decidir o que fazer. Ele mesmo era programador e bastante experiente. Durante sua juventude, trabalhou em uma empresa nos Estados Unidos que superava em muito em capitalização e alcance a sua. Portanto, sabia muito. Lá, seu mentor foi um tal de Jack, cujo sobrenome havia esquecido devido à sua complexidade. Jack lhe havia ensinado muitas coisas sobre programação. Por isso, quando ouviu a notícia sobre o problema pela manhã, pensou que poderia sentar-se no lugar dos funcionários do Departamento de Segurança da Informação da empresa e tentar solucionar o problema ele mesmo. Se conseguisse, teria que considerar seriamente a possibilidade de substituir todo o pessoal. O trabalho me ajuda a me distrair, disse Daniel enquanto ajustava a gravata vermelha. Sabe, Carolina, todas essas coisas realmente me lembram muito da mamãe. Quero me distrair. Se não se importa, você poderia revisar as coisas sozinha? Carolina aceitou. Logo seu marido foi embora e ela e Eduardo ficaram sozinhos em casa. Desde seu nascimento, o menino sofria de paralisia cerebral. Seu desenvolvimento estava muito atrasado em comparação com seus colegas, já que sua forma da doença era bastante grave. Os médicos disseram que o menino passaria toda a sua vida em uma cadeira de rodas, sem chegar a experimentar o que era caminhar por si mesmo. Não havia possibilidades de cura. A paralisia cerebral não tem tratamento. Os pais não se renderam com seu filho. Apesar de tudo, o amavam profundamente e faziam todo o possível para tornar seus dias um pouco mais suportáveis. Mas às vezes Carolina tinha pensamentos sobre seu filho, perguntando-se se ele era apenas um corpo, já que provavelmente não compreendia nada. Talvez nem sequer fosse consciente de si mesmo ou se identificasse como um ser humano.
No entanto, isso não impedia que Carolina amasse seu filho. Qualquer dúvida que surgisse em sua mente era imediatamente descartada. Enquanto a mãe revisava as coisas velhas, Eduardo observava em silêncio. Estava sentado em sua cadeira de rodas no meio do quarto, balançando-se um pouco para frente e para trás, e olhava para sua mãe, que estava sentada no chão. E isso daremos a um abrigo para os necessitados, comentava Carolina com tom doce, como se estivesse falando com seu filho. E isto, talvez usaremos como trapos. Eduardo não respondia. Carolina não conseguiu revisar as 4 sacolas. Chegou a hora do almoço e teve que adiar essa atividade tão absorvente. Era hora de alimentar seu filho e depois a si mesma. Sempre acreditou firmemente que se devia comer em um horário fixo, porque, segundo ela, o corpo absorve melhor os alimentos dessa maneira. O estômago, de alguma forma mágica, lembra que hora recebe a comida e começa a se preparar. Carolina havia lido sobre isso em um site dedicado à alimentação saudável. Daniel não compartilhava essa opinião, mas tentava respeitar a rotina de sua esposa. Carolina estava terminando de alimentar Eduardo quando seu marido voltou para casa. E como foi? Perguntou sua esposa quando ele já havia tirado os sapatos e entrado na cozinha. Nada, disse seu marido dando de ombros, e Carolina entendeu imediatamente que algo estava errado. Nada. Daniel falava em um tom muito tenso. Não queria provocar uma briga, mas já não podia conter suas emoções. Uma desgraça após a outra, exclamou, e então bateu na mesa com a palma da mão. Mamãe se foi, o aplicativo parou de funcionar, agora só falta eu ficar sem trabalho. Isso seria fantástico. Carolina pediu com cuidado que ele baixasse a voz, que poderia assustar o menino. Mas ele não se importava com suas palavras. Continuou gritando como se não pudesse ouvi-la de forma alguma. No entanto, parece que o destino sim o ouviu. Passaram-se alguns dias desde que o aplicativo da empresa deixou de funcionar. Era um problema realmente incomum que ninguém conseguia resolver. Simplesmente deixou de funcionar sem razão. Pouco depois, o site também começou a falhar. Mas àquela altura, Daniel já sabia que seu negócio estava desmoronando. As reclamações dos clientes chegavam com mais frequência. Aqueles que haviam pago adiantado começaram a exigir a devolução de seu dinheiro. A empresa foi à falência e desapareceu diante de seus próprios olhos. No final, Daniel ficou sem trabalho. Tudo isso afetou muito seu estado de ânimo. Depois que a empresa ficou sem dinheiro e declarou falência, ele caiu em um estado de abatimento constante. Carolina continuava tentando explicar-lhe com muita cautela e delicadeza que não devia afogar sua dor no álcool, e no início Daniel concordou com ela. Mas depois não pôde resistir e voltou a beber. Carolina se consolava pensando que era algo temporário, mas as semanas passavam e Daniel continuava bebendo. Não trabalhava, não fazia nada em casa, sua vida perdeu todo o sentido. Tudo o que fazia era assistir a programas chatos na televisão em qualquer canal que encontrasse, acompanhado de uma garrafa de bebida mais forte. O dinheiro começou a faltar. O menino precisava de medicamentos que lhe permitiam manter um estado relativamente normal. Esses medicamentos bloqueavam os repentinos ataques de doenças relacionadas e eram bastante caros. Antes, os pais podiam comprar esses medicamentos para o menino sem nem mesmo prestar atenção a um aumento de preço de 2%, mas agora Carolina se sentava para pensar onde poderia conseguir dinheiro para eles. Moravam em um pequeno apartamento bem em frente a um belo parque. As janelas panorâmicas da sala e do quarto davam para o parque. O apartamento tinha 2 quartos, mas não era muito grande em termos de superfície. Portanto, a conta dos serviços públicos não era muito alta, mas mesmo essa soma agora era difícil de cobrir. Carolina começou a se sentir infeliz, mas essa infelicidade não se devia ao fato de não terem tanto dinheiro como antes. Vamos sair dessa de alguma forma, pensava a mulher. Sua infelicidade se devia ao estado de seu marido. Ultimamente, ele havia esquecido completamente que tinha uma esposa e um filho, e parecia que todos os seus pensamentos giravam em torno da cerveja, da vodka e da televisão, que, para ser honesta, nem sequer o interessava muito. Os conflitos começaram a ser frequentes e eram provocados principalmente por Daniel. Não saía de casa e, segundo ele, precisava ficar sozinho. Disse a Carolina que precisava refletir sobre tudo o que havia feito e também sobre o que estava acontecendo agora.
Já que além dele, no apartamento viviam sua esposa e seu filho doente, não tinha a oportunidade de ficar sozinho, e isso o irritava muito. Deixá-lo sozinho também era perigoso, já que podia fazer qualquer coisa. Carolina entendeu isso quando ouviu pela primeira vez o choro que vinha da sala uma noite. A vida feliz já havia se tornado uma lembrança agradável que ela não queria deixar ir. Antes, seu marido era quase sempre alegre e satisfeito, exceto talvez nos momentos em que estava muito ocupado com o trabalho. O dinheiro era suficiente para tudo e Carolina não tinha que se preocupar com seu filho ficar sem medicamentos, com dívidas se acumulando pelo apartamento ou com algo inesperado acontecendo no dia seguinte. Mas os tempos haviam mudado. A família vivia quase na miséria. Claro, tinham uma conta poupança no banco, mas não havia muito dinheiro nela. Se esgotou em um mês depois que Daniel perdeu seu negócio. Gastou tudo em álcool para afogar suas preocupações. Qualquer tentativa de Carolina de conversar com seu marido terminava em desastre, já que uma conversa tranquila logo se transformava em briga. Daniel gritava que ninguém o entendia, que ninguém se importava, e exigia que sua esposa o deixasse em paz. Se ela pedia ajuda com qualquer assunto, ele se recusava grosseiramente. Às vezes, até recorria a insultos. Carolina entendeu que era melhor não incomodá-lo. Então, começou a fazer tudo sozinha. Esperava que com o tempo tudo melhorasse. Vamos sair dessa de alguma forma, repetia para si mesma uma e outra vez. 2 semanas depois, Daniel finalmente começou a colocar sua vida em ordem. Decidiu que não podia continuar assim e parou de beber de um dia para o outro. Os primeiros dias foram uma verdadeira agonia. Sentia-se muito mal, seu corpo estava tão acostumado ao álcool constante que teve que se adaptar a um estado normal do zero. Várias vezes, até teve alucinações. Quando o chefe da família se recuperou completamente, começou a procurar trabalho. Era programador de profissão, então buscou ofertas de emprego nesse campo. Não se interessava por um emprego que não exigisse educação, como caixa em um supermercado ou segurança em uma empresa. Esses eram cargos para quem já estava completamente desesperado, mas Daniel acreditava que poderia se levantar novamente. Respondeu a várias ofertas e em alguns dias já estava negociando as condições de trabalho em uma empresa. A apatia terminou. Daniel começava a colocar os pés no chão e, no início, Carolina se alegrou por isso. Mas logo percebeu que as coisas nunca voltariam a ser como antes. Algo havia mudado no comportamento de seu amado marido, mas ela não conseguiu identificar o que era. No início, ela entendeu depois de alguns dias. Ele havia se tornado mais frio. Já não bebia, mas seu hábito de sentar-se em frente à televisão e não fazer nada persistiu. Depois de conseguir um novo trabalho, voltou a experimentar estresse, embora não tão forte. Isso se devia ao fato de ter que se adaptar às novas condições de trabalho, onde já não era o chefe, mas um subordinado, familiarizar-se com a nova equipe e agradar seus superiores. Além disso, a área de trabalho era completamente diferente da que havia administrado em sua empresa. Assim, ao sentar-se em frente à televisão, como ele dizia, descansava do estresse. Mas havia um detalhe. Se antes o acompanhava uma garrafa de cerveja ou, nos piores casos, uma garrafa de vodka enquanto assistia à televisão, agora não largava seu telefone celular. Carolina começou a notar que ele estava trocando mensagens com alguém e, quando ela se aproximava, ele desligava o telefone imediatamente. Com o tempo, Daniel começou a desligar o telefone mesmo quando sua esposa simplesmente entrava no quarto. Carolina entendeu que ele estava escondendo algo dela. E enquanto isso, ele continuava se afastando cada vez mais da família. Se antes podia se aproximar sem motivo, abraçá-la e dizer algumas palavras carinhosas, agora já não o fazia. Além disso, qualquer iniciativa semelhante por parte de sua esposa era rejeitada imediatamente. Daniel explicava a sua frieza dizendo que estava passando por um momento muito difícil. Dizia que ainda não havia se recuperado da morte de sua mãe, que a falência de seu negócio o havia deixado arrasado e que adaptar-se ao seu novo trabalho também era um processo que demandava muita energia. Carolina acreditou nele. Como se revelaria mais tarde, foi um erro. Pouco depois, ocorreu uma tragédia. Sem razão aparente, Daniel ficou muito irritado e disse coisas horríveis à sua esposa. Ela estava na cozinha preparando café para si mesma naquele momento. O sol já estava se pondo e em alguns minutos a cidade ficaria imersa na escuridão e as luzes das ruas se acenderiam.
A cozinha já estava iluminada porque a luz do sol não era suficiente para iluminar o ambiente. Então, Carolina fechou a janela panorâmica e acendeu a luz. Daniel entrou na cozinha. Ela não prestou atenção e continuou preparando seu café. Eles tinham uma cafeteira, mas Carolina preferia fazer o café como seu pai fazia quando estava vivo. O método mais simples: colocar algumas colheres de café moído em uma xícara, adicionar água fervente, se desejasse, misturar com leite. Carolina gostava de adicionar leite. Ela já havia colocado uma colher de café na xícara para que não ficasse muito forte e estava prestes a se esticar em direção à geladeira quando viu que Daniel passava por ali. Querido, você pode me passar a garrafa de leite, por favor? Disse ela. Ele abriu a geladeira, pegou a garrafa e passou para Carolina. Ela agradeceu. Mas algo não agradou a ele. Você pode não me chamar de querido, disse ele com irritação. Por que você me chama assim? Carolina olhou para ele surpresa. Porque você é meu marido e eu te amo, respondeu. O que tem de errado? Acho que sempre te chamei assim. Quero que você me chame simplesmente de Daniel. Por alguma razão, essas palavras se cravaram no coração de Carolina como uma faca afiada. Ela não entendia por que a demonstração de amor incomodava seu marido. Enquanto ela misturava o leite no café, Daniel se sentou à mesa e ligou seu telefone. Uma vez que terminou de preparar sua bebida, Carolina se sentou em frente a ele. O que está acontecendo? Perguntou, estreitando os olhos. Daniel, não gosto nada do que nossa vida está se tornando. No início, você passou por uma série de problemas e, segundo eu, nós os superamos juntos. Enfrentamos todas as dificuldades juntos. Com um suspiro de frustração, Daniel respondeu: bem, acho que precisamos conversar seriamente. Primeiro, Daniel começou a contar à sua esposa sobre as mudanças internas que havia experimentado. Disse que, graças a todas essas dificuldades, havia crescido, se tornado outra pessoa, e que o antigo Daniel já não existia. Depois, contou quão difícil havia sido sair da depressão em que esteve durante um mês. Segundo ele, superou por si mesmo os constantes excessos, as brigas e as lágrimas. E imediatamente começaram as recriminações a Carolina por não tê-lo ajudado. Eu te ajudei, protestou ela. Tentei te ajudar, Daniel. Tentei te tirar desse estado. Quis te apoiar. Talvez não tenha feito da melhor maneira, mas fiz. E você não pode negar isso. Seu apoio me serviu de pouco, respondeu Daniel com indiferença. E começou a acusá-la de não ter lhe dado o que realmente precisava. Disse que havia precisado ficar sozinho, que não queria ver nem ouvir ninguém, e que estava farto da constante presença de sua esposa no apartamento. Nem sequer mencionou o menino. Em resposta, Carolina lhe disse que simplesmente não tinha para onde ir. Ela não trabalhava, se encarregava de manter o lar e cuidava de seu filho doente, o que era muito mais importante para ela do que agradar seu marido, cujo estado era extremamente instável. Não podia sair de casa com o menino só porque ele queria. E de novo você não me entende, exclamou Daniel. Estou te dizendo que eu precisava disso para me recuperar. É que eu não estava cansado desse estado. Eu estava muito cansado e ainda me persegue. Ainda penso no que teria acontecido se meu negócio não tivesse desmoronado ou se minha mãe estivesse viva. Mas não, nada disso existe. E também não existe sua compreensão. Eu entendo tudo, respondeu Carolina, mas você também deve entender que a condição do seu filho com paralisia cerebral é muito mais importante que seu próprio estado. Os problemas são apenas problemas em nossa mente e em nenhum outro lugar. E durante todo esse tempo tentei te explicar isso. Esse era meu entendimento e apoio. Daniel bateu na mesa com a palma da mão e se levantou bruscamente da cadeira. Estava furioso com a conversa. Carolina entendia que apenas sua presença o irritava. Ao chegar ao meio do cômodo, Daniel parou repentinamente e se voltou para ela. Não era o apoio que eu precisava, disse com certo dramatismo. O apoio que eu realmente precisava me foi dado por outra mulher. E sorriu de maneira zombeteira. Vê como a vida é irônica? Uma pessoa que supostamente era estranha e resulta que confio nela mais do que em você. Não tenho mais nada para falar com você. Essa conversa deixou Carolina completamente atordoada.
No primeiro momento depois que Daniel saiu da cozinha, ela não soube como reagir. Depois sentiu uma forte dor no coração. Só então entendeu que seu marido estava lhe falando de outra mulher, uma que se tornará mais próxima dele do que sua própria esposa. Essas palavras lhe causaram uma dor imensa. As lágrimas brotaram involuntariamente de seus olhos. Deixando quase cheia a xícara de café com leite na mesa, correu atrás de seu marido, que, se havia entendido bem, se dirigia à sala de estar. E lá estava ele, empacotando suas coisas. Isabel e eu temos conversado desde o primeiro dia que nos conhecemos, disse-lhe quando Carolina começou a questioná-lo. Ou seja, desde que comecei a trabalhar no meu novo emprego. Ela é minha supervisora direta. Uma mulher maravilhosa. Carolina lhe suplicou que não tomasse decisões apressadas. Começou a se humilhar literalmente diante de seu marido que estava prestes a partir. Tentou convencê-lo de todas as formas possíveis, até mesmo com argumentos absurdos. Estou farto de tudo isso, disse-lhe com indiferença. Estou farto de você, de Eduardo, deste apartamento. Tudo isso me entedia tanto. Sabe, eu adoraria viver sozinho na casa da minha mãe. Depois de dizer essas palavras, afastou Carolina e se dirigiu ao corredor. Ali, calçou os sapatos, vestiu seu moletom preto favorito com zíper e, com uma bolsa na mão, saiu do apartamento. Carolina ficou sozinha no corredor, chorando enquanto olhava para a porta fechada que seu marido havia deixado para trás. Não se preocupe, Eduardo. Papai vai voltar. Papai simplesmente não entende o que está fazendo. Logo ele vai entender. Dizendo essas palavras, Carolina cortava um tomate na cozinha. Seu filho também estava lá, sentado em sua cadeira de rodas. A mãe angustiada chorava e soluçava. Tentava se distrair de seus pensamentos e da dor que já fazia 2 dias que fazia parte de sua alma, concentrando-se na cozinha. Mas isso não a ajudava muito. Repetindo as mesmas ações mecânicas, Carolina de repente se deu conta de que não conseguia parar de pensar em seu marido. No dia em que ele partiu, ela tentou ligar para ele várias vezes, mas foi em vão. Enviou muitas mensagens em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens, mas ele as ignorava, embora às vezes aparecesse online. A compreensão de que nem ela nem seu filho eram mais importantes para Daniel a fazia chorar repetidamente. Embora não esperasse ouvir isso, no fundo sempre soube que era isso que estava errado. Claro, ela havia notado que seu marido se tornava frio com ela e também com Eduardo. Mas simplesmente não queria acreditar. 3 dias depois de ter deixado o apartamento, Daniel voltou para buscar suas coisas. Entrou no chat com sua até então esposa e perguntou se poderia vir buscar suas roupas e documentos em um dia e hora específicos. Carolina respondeu que, claro, ele poderia. Pensou que um encontro cara a cara poderia ser uma boa oportunidade para sentar e conversar. No dia e hora combinados, Daniel chegou para buscar seus pertences. Carolina tentou recebê-lo com indiferença, mas o estresse atraía. Por alguma razão, ela tinha medo de seu marido, embora ele parecesse tão calmo como sempre. Se não pude tirá-lo de um estado emocional, dificilmente o tirarei de outro, pensou ela. Olá, disse Daniel com indiferença ao entrar no apartamento, sem esperar resposta. Olá, respondeu Carolina, deixando-o passar. Não empacotei nada. Empacote tudo você mesmo. Sem problema, respondeu Daniel. Ele tirou os sapatos e se dirigiu à sala de estar, onde estava o grande armário com todas as suas roupas. Daniel tirou do bolso interno de sua jaqueta, que aparentemente havia comprado depois de deixar o apartamento, já que Carolina não a havia visto antes, um monte de sacos de lixo pretos grandes. Havia pelo menos 5. Desdobrou um, colocou-o no chão e começou a empacotar suas roupas. Daniel tentou iniciar a conversa. Carolina, por favor, vamos conversar. Não tenho nada para conversar com você, disse seu marido. Acho que já discutimos tudo da última vez. Já te disse tudo como é? Sim, tenho outra mulher, para quem estou indo porque me sinto muito mais confortável com ela do que com você e com nosso filho. Ela sabe como me dar o apoio que você não me deu. Carolina sentiu muita dor ao ouvir isso. Depois dessas palavras, sentiu como seus olhos se enchiam de lágrimas e suas mãos começavam a tremer. Daniel, por que você fala assim? Perguntou em tom lastimoso.
Fiz tudo o possível para que estivéssemos bem. Por que você não aprecia isso? Não é que eu não aprecie, disse ele dando de ombros. Simplesmente digo que não era o que eu precisava. Eu precisava de um apoio real, não do tipo estranho de apoio que você me deu. Enfim, Carolina, o assunto está encerrado. Vou empacotar minhas coisas e vou embora. Divórcio. Carolina temia essa palavra. Lembrava-se dela desde sua infância. A primeira vez que a ouviu foi de sua mãe. Naquela noite, saiu de seu pequeno quarto no apartamento de seus pais para beber água, mas no final percebeu que não deveria ter saído. Encontrou-se no meio de uma briga entre sua mãe e seu pai, e durante a discussão ouviu essa palavra sair da boca de sua mãe. A pequena Carolina, que então tinha 8 anos, não sabia o que significava, mas entendeu que era algo muito ruim quando seu pai ficou bravo e começou a gritar ainda mais com sua mãe. Ela confirmou. Não a viram, apenas continuaram discutindo e xingando sem prestar atenção a nada, enquanto Carolina chorava, até que sua mãe finalmente a notou e a briga parou. Carolina esperava que, se seu filho entendesse algo, não sentisse o que ela havia sentido naquele momento. Seus pais finalmente se divorciaram, mas foi um pouco mais tarde, quando ela completou 10 anos. Resulta que passou 2 anos vivendo com medo, temendo ouvir essa palavra novamente de algum de seus pais. E ela esperava que, se seus próprios filhos alguma vez ouvissem a palavra divórcio, fosse de algum amigo na creche, na escola, ou por exemplo, em um ponto de ônibus enquanto esperavam seu transporte e acidentalmente ouvissem a conversa de 2 mulheres fofoqueiras. Mas não foi assim. Se realmente havia ouvido e entendido algo, ouviu essa palavra de sua própria mãe pela primeira vez. Divórcio, respondeu Daniel calmamente. Mas não pense mal de mim, não sou tão ruim como você pode imaginar. Não vou tirar o apartamento de vocês, nem nenhum bem. Deixo tudo para vocês. Embora, sinceramente, se nosso filho não estivesse doente, talvez eu reivindicasse algo. Carolina ficou em silêncio. Uns 20 minutos depois, Daniel havia recolhido todos os seus pertences. Colocou-os em sacolas, tirou alguns documentos das gavetas da sala de jantar e os colocou no bolso interno de sua jaqueta, mas do outro lado. É isso, disse, segurando as sacolas cheias. Estou levando tudo. Adeus. Depois de pronunciar essas palavras, olhou para sua esposa pela última vez. Mas não havia absolutamente nada, nem pena, nem compaixão, nem raiva, nem amor. Vazio. Um olhar indiferente de um homem indiferente. Então, calçou os sapatos e saiu do apartamento. Carolina decidiu olhar pela janela para ver como ele ia embora. Na frente do prédio havia um carro importado vermelho. Parecia muito caro e, de fato, Daniel colocou todas as suas sacolas nele, sentou-se no banco do passageiro e o carro partiu. Carolina ficou sozinha no apartamento com seu filho e seus pensamentos negativos. De pé junto à janela, começou a sentir como suas forças a abandonavam. Afastou-se lentamente dali, colocou seu filho na cama e, ao se certificar de que ele estava dormindo, decidiu se deitar para dormir também. Mas não teve sonhos, apenas vazio. Embora parecesse que seu marido deveria ter sido a única coisa com que sonhar, já que havia estado pensando nele durante todos esses dias torturantes, mas não. Seu subconsciente se recusou a projetar sua imagem para não lhe causar mais dor. Pouco depois, o divórcio se concretizou. Daniel, como havia prometido, não reivindicou nenhum bem. Deixou tudo para sua família anterior. Além disso, o tribunal ordenou a pagar pensão alimentícia, e Daniel prometeu cumprir com todas as exigências da lei. Cumpriu sua palavra, pagava pontualmente, depositando o dinheiro na conta de Carolina. A quantia era boa nessas circunstâncias. Pensaria-se que seria mais fácil para ela suportar o abandono de seu amado marido, mas não. Isso não a consolava em absoluto. Seu estado piorou ainda mais quando Daniel publicava fotos felizes com sua nova parceira em suas redes sociais e Carolina se deparava com essas publicações. Ali estava ele, feliz, abraçando-a em uma varanda. Em outra selfie, sentava-se no banco do passageiro de seu carro e a fotografava enquanto ela dirigia, ambos sorrindo. E em outra foto, era ela quem segurava o telefone enquanto ele abraçava por trás, e sorriam juntos para a câmera. As lágrimas corriam pelo rosto de Carolina ao ver isso. Sua alma se sentia incrivelmente pesada.
Uma sensação de vazio se apoderou dela, a mesma que havia tomado seu marido quando perdeu sua mãe e seu negócio desmoronou. Não tinha vontade de fazer nada. Era difícil simplesmente levantar-se da cama e usar o banheiro, e isso se sentia como uma verdadeira tortura física. Mas seu senso de responsabilidade não permitia que Carolina se rendesse. Tinha seu filho Eduardo, a quem amava com todo o seu coração, e ele era o único ser querido que estava certa de que nunca trairia nem a abandonaria. Começou a falar mais com seu filho, porque não tinha com quem mais fazê-lo. Às vezes, sua amiga Josefina vinha visitá-la para ver como estava. Às vezes ficava um pouco mais. Josefina também era uma mulher muito responsável e se preocupava muito com sua amiga. Tente se distrair, disse em um desses dias em que voltou a visitar Carolina. Tente tirar tudo isso da cabeça. Sinto falta dele, respondeu ela com tristeza. Não consigo aceitar que nos deixou, a Eduardo e a mim. Em todo este tempo, nem uma só vez perguntou como ele estava, como era seu estado. Paga dinheiro, mas sendo honesta, não é suficiente. Josefina olhou para sua amiga com empatia, mas continuou insistindo em seu ponto de vista. Você não deveria continuar chorando por ele, Carolina. Não deveria. Ele se revelou um homem mau e desleal. Por que buscava apoio em outro lugar quando tinha sua própria família? É um traidor, e não há mais o que dizer. Mas ainda o amo. Isso é apenas apego, explicou Josefina. Sua separação foi muito repentina. Mas, por sinal, você agiu a tempo. Talvez ele tivesse continuado brincando com você enquanto te traía pelas costas. Pense que você o expôs, Carolina. Carolina não conseguia parar de pensar nele. Sabia intelectualmente que ele havia agido muito mal, mas seus sentimentos por ele se reavivavam uma e outra vez, e isso a fazia se sentir extremamente desconfortável. Era a sensação de não saber exatamente o que sente nem como seguir adiante. Quando toda sua visão da vida desmorona e suas esperanças e sonhos se despedaçam, dispersando-se em pedaços que já não se podem juntar? Não sei, Josefina, disse Carolina, sacudindo a cabeça. Não sei se é apego ou não, mas o que sei com certeza é que me é difícil estar sem ele. Por enquanto, disse Josefina, fazendo um gesto com a mão. Depois você vai se recuperar e vai perceber que foi uma tola, e vai começar de novo. Talvez encontre um bom homem que goste de você, e acredite, será muito melhor que esse traidor do Daniel. Carolina olhou com ceticismo. Que homem bom e bonito vai querer se casar com uma mulher com um filho, e ainda por cima doente? Não, não. Em primeiro lugar, há muito poucos homens assim, e também não é certo que eu seja feliz com um deles, mesmo se o encontrar. E em segundo lugar, ainda sinto falta de Daniel. As lágrimas começaram a correr por suas bochechas. Josefina estalou a língua. Carolina, disse, vamos, deixe isso pra lá, de verdade. Eu, no seu lugar, iria a um psicólogo. Você contaria sua situação e ele te ajudaria a se livrar dessa dor. Que psicólogo? Respondeu Carolina com uma careta. Não tenho dinheiro nem para os remédios do meu filho, e você me recomenda um psicólogo. Talvez eu fosse se tivesse tempo e dinheiro, mas não tenho nenhum nem outro. Agora, provavelmente vou ter que procurar um trabalho, mas não sei com quem deixar Eduardo. Naquela noite, Carolina não conseguia dormir. Revirava-se na cama, virava-se de um lado para o outro, e o tempo todo pensava em Daniel. Não pensava em como ele havia sido cruel com ela. Só lhe vinham à mente os momentos agradáveis que haviam compartilhado em seu relacionamento, todos os bons momentos em que ambos foram felizes. Ao lembrar de um desses momentos, um esboço de sorriso, um bom sorriso nostálgico, apareceu no rosto de Carolina. Ela só conseguiu dormir perto do amanhecer, mas o despertador a acordou 2 horas e meia depois. A mulher não havia descansado nada, mas mesmo assim tinha que se levantar. Tinha que acordar seu filho, alimentá-lo e depois se ocupar de outras tarefas para que esses pensamentos deixassem de atormentá-la. O que mais assustava Carolina era que provavelmente o pior ainda estava por vir. Pensava que suas preocupações atuais não eram tão terríveis em comparação com o que a esperava. O mais provável é que no futuro começasse a passar por uma difícil abstinência de Daniel. Talvez fossem as noites mais longas e insones, nas quais quereria escrever para ele, tentar algo de novo, mas já saberia de antemão que ele a rejeitaria. O tempo passou.
Cada dia era quase uma repetição exata do anterior. Carolina se levantava, acordava Eduardo, o alimentava, tomava seu próprio café da manhã e depois tentava ocupar sua mente com outras tarefas que pudessem de alguma forma aliviar seu estado de ânimo cinzento. Depois, o almoço, mais tarefas aleatórias, o jantar, mais tarefas, dormir, e assim todos os dias. Uma dessas tarefas foi revisar as coisas que haviam tirado da casa da falecida mãe de Daniel. As sacolas cheias de coisas estavam empilhadas no canto de seu quarto, junto ao aspirador de pó. Carolina havia se esquecido delas todo esse tempo, até que um dia as encontrou por acaso. Lembrou-se de que havia muitas coisas que queria doar aos abrigos e decidiu que era hora de terminar o que havia começado. Havia apenas algumas sacolas com coisas, e era necessário revisá-las todas. Uma delas já havia sido revisada, mas Carolina não havia levado as coisas a nenhum abrigo. Primeiro Daniel perdeu seu emprego, depois começou a beber, e já não era o momento para isso. Mas agora a mulher estava decidida e planejava levar todas essas coisas desnecessárias para quem precisasse delas o mais rápido possível. Levou todas as sacolas para a sala de estar. A televisão estava ligada ao fundo. Seu filho estava sentado em sua cadeira de rodas, observando sua mãe enquanto ela trabalhava. Carolina sentou-se no chão em posição de lótus, abriu a primeira sacola e começou a ver o que havia dentro. Havia roupas, principalmente de homem e bastante velhas. Levou uns 20 minutos para revisar tudo. A mulher terminou rapidamente porque quase todas as peças, exceto uma camiseta velha, transformou em trapos. Nem sequer eram adequadas para levar a um abrigo, estavam muito desgastadas. A sacola seguinte. Nela havia fotografias antigas, álbuns de família e outros papéis. Carolina revisava essas fotos e não reconhecia a maioria das pessoas. A única pessoa que pôde identificar foi Daniel, que nessas fotos parecia tão jovem e feliz. Sua mãe, que o teve em uma idade avançada, aos 45 anos, já era uma mulher mais velha nas fotos em que Daniel era um adolescente. Também havia um álbum de formatura da escola. Ali estava Daniel de terno, posando com seus colegas de classe. Tão jovem, com apenas 15 anos, e sua expressão facial não havia mudado, apesar de já terem se passado mais de 20 anos. Além do álbum da escola, havia certificados, diplomas de competições, Olimpíadas e alguns diários que Daniel havia tentado manter, mas que constantemente perdia ou simplesmente se esquecia de escrever neles. Mas um documento chamou a atenção de Carolina. Estava em outro álbum de fotos antigo. Estava meio vazio, não havia muitas fotos, e metade das que havia eram de Daniel e seus amigos adolescentes. Havia uma foto deles bebendo cerveja, outra deles fazendo exercícios em um parque, e outra onde estavam todos fumando, olhando para a câmera. Entre as páginas meio vazias, havia um papel, e Carolina decidiu lê-lo. Quando compreendeu do que se tratava, quase desmaiou de surpresa. Não podia acreditar no que via. É uma brincadeira, disse atordoada, levando uma mão à cabeça enquanto ainda segurava o papel com a outra. Deve ser uma brincadeira. Alguém está brincando comigo. Em suas mãos, tinha o testamento da falecida mãe de Daniel. Aparentemente, ninguém sabia dele, já que Daniel não o havia pego. Nele, estipulava-se que todos os seus bens, após sua morte, passariam para Carolina, a esposa de seu filho. Entre as páginas do álbum, também havia uma nota escrita à mão: deixo todos os meus bens para minha nora Carolina. Gostaria que tudo o que tenho fosse deixado para meu único neto Eduardo, mas ele está gravemente doente e acho que sua mãe saberá administrar melhor os bens que deixo. Deixo-os para Carolina porque estou convencida de que uma mãe deve cuidar de seu filho, não o pai, e como não posso deixar todos os meus bens para Eduardo, deixo-os para sua mãe Carolina. Tudo isso deve ser para seu benefício. Ao ler tudo isso, Carolina quase perdeu a capacidade de falar. Naquela mesma noite, convidou sua amiga Josefina para sua casa, que disse que poderia passar por volta das 9 da noite, mas isso não importava para Carolina. Ligou para Josefina porque o marido de sua amiga era juiz. Leonardo, assim se chamava seu marido, era um excelente advogado. Carolina o conhecia há muito tempo. Ele havia estudado a carreira à perfeição e quando falava de leis, dava a impressão de que sabia tudo em detalhe. Podia responder a qualquer pergunta sobre o assunto. Josefina chegou por volta das 9, como havia prometido. A sacola com as coisas ainda não havia sido revisada,
porque Carolina já não tinha cabeça para isso depois da notícia sobre o testamento. Ele não poderá reivindicar tudo isso? Perguntou Carolina a Josefina. Não acho, respondeu sua amiga. Não se passaram os 6 meses. Normalmente, o prazo para aceitar a herança é de meio ano. Mas provavelmente seja melhor que Leonardo esclareça isso. Ele poderia vir? Perguntou Carolina com esperança. Talvez ele realmente pudesse me ajudar com isso. Ele poderia, mas não tenho certeza se virá, respondeu Josefina. Podemos vir juntos amanhã à sua casa para falar sobre isso. Hoje ele teve muitos casos e provavelmente esteja muito cansado. Sinto muito, Carolina, mas não será hoje. Carolina fez um gesto de indiferença. Tudo bem, eu entendo. Antes de ir embora, Josefina disse que definitivamente daria a Leonardo todas as informações e também esclareceria a melhor maneira de proceder para Carolina nessa situação. Carolina agradeceu à sua amiga. Elas se despediram e novamente foi outra noite de insônia. Mas desta vez, Carolina não pensava em seu ex-marido, mas no que ele poderia fazer se soubesse do testamento. Diferentes possibilidades rondavam sua cabeça, mas por alguma razão estava convencida de que ele não iria contestar nada. Embora em algum momento nunca pensou que ele a deixaria. Mas isso também aconteceu. Não se pode ter certeza de nada 100%. Esse homem era capaz de fazer qualquer coisa sem sentir nenhum remorso. Novamente, Carolina só conseguiu dormir ao amanhecer e voltou a dormir menos de 3 horas. O dia seguinte foi igual aos anteriores. As tarefas monótonas e repetitivas preencheram todo o tempo de Carolina, e ela já não sabia como se ocupar. Cuidar de seu filho, assistir televisão, revisar as redes sociais. Essa era a lista completa de coisas com as quais se entretinha. À tarde, por volta das 8, Josefina ligou para Carolina e disse que ela e seu marido chegariam em breve. Carolina ficou contente e começou a esperá-los. 15 minutos depois, Josefina e Leonardo estavam entrando no apartamento de Carolina e seu filho. Leonardo era um bom especialista, conhecia seu trabalho, por isso certamente poderia aconselhar Carolina sobre o que deveria fazer nessa situação. Depois de revisar o testamento e a nota escrita por Eleonora Dias em vida, Leonardo refletiu. Como resultado, a pequena casa no povoado não era a única coisa que Eleonora Dias havia deixado. Além disso, havia uma conta poupança no banco. E embora não tivesse somas enormes que pudessem tornar alguém milionário, ainda havia uma quantia de dinheiro bastante decente. Pelo menos poderia ser gasto nos medicamentos de Eduardo. Leonardo ajudou Carolina a assumir a herança. Quando Daniel soube disso, ficou furioso. Não sabia do testamento que sua mãe havia escrito em nome de sua ex-esposa. Ninguém conhecia esse testamento. Finalmente, Carolina recebeu tudo que Eleonora Dias havia deixado. A papelada levou um tempo, mas finalmente a casa foi transferida para seu nome e também recebeu o dinheiro da conta de sua falecida sogra. Ela foi ao povoado para ver essa casa novamente. Viajou sozinha, pedindo um táxi. Ao chegar à casa, viu um homem sentado no banco em frente à entrada, balançando as pernas nervosamente e olhando para baixo. Tinha os cotovelos apoiados nos joelhos. Carolina pagou ao taxista e saiu do carro. Não pôde reconhecer imediatamente o rosto do desconhecido, mas o reconheceu pela voz quando ele falou. Você chegou, disse Daniel, e riu com desprezo. E para que você veio? Claro, era Daniel. Quando Carolina percebeu que era ele, a primeira coisa que pensou foi que ele havia perdido a razão. Não sabia quanto tempo ele havia estado sentado ali, nem como soube que ela viria precisamente nesse dia. Se ele vinha aqui todos os dias com a esperança de encontrá-la um dia, então realmente estava louco. Veja só, que surpresa, exclamou Carolina. Suas preocupações sobre o divórcio com Daniel já haviam se dissipado há tempo. Havia passado tempo suficiente e suas ocupações relacionadas à herança a haviam mantido ocupada demais para pensar em seu marido. Então, por que você veio? Repetiu a pergunta Daniel. Diga-me, por quê? Ver minha casa, respondeu Carolina de forma desafiante. Mas o que você faz aqui? Não entendo. Daniel levantou a cabeça lentamente e olhou para sua esposa com os olhos semicerrados. Sorria. Esta casa também é minha, zombou. Bem, pelo menos foi alguma vez.
Por que diabos ela pertence a você? É minha lembrança, é uma parte da minha vida. Ele se levantou do banco e caminhou rapidamente em direção a Carolina. O cheiro de álcool era evidente a metros de distância. Seu cabelo estava sujo e a caspa caía sobre seus ombros. Ao se aproximar mais, Carolina notou as olheiras sob seus olhos. O que você quer de mim? Não consigo entender, disse Carolina, dando um passo para trás. Por que você veio? Não quero falar com você, Daniel. Então me diga por que você vai ficar com uma parte de mim, gritou ele, e as lágrimas apareceram em seus olhos. Esta é a casa da minha falecida mãe e do meu pai. Ele respirava com dificuldade. Vivi aqui por 15 malditos anos. Cresci aqui. E agora você simplesmente vem e fica com tudo, não é? Carolina olhou para ele com compaixão e depois com desprezo. Disse-lhe, meu querido, sua mãe, Eleonora Dias, deixou um testamento no qual dizia que toda a sua propriedade, tanto móvel quanto imóvel, após sua morte, seria para mim. Sabe por que ela fez isso? Porque amava muito seu neto, e ele, como bem sabe, está doente e fisicamente não pode se encarregar desta casa e do dinheiro. Sua mãe evidentemente sabia que tipo de pessoa você é, previu que você nos deixaria, a Eduardo e a mim. Por essas palavras, Daniel se enfureceu. Respirava tão forte quanto um touro ao qual colocam um pano vermelho na frente. Um pouco mais e teria saído fumaça de suas narinas, como nos desenhos animados antigos. Você vai se arrepender disso. Eu prometo, você vai se arrepender. Daniel se conteve. Carolina teve sorte. Ela já começava a pensar que seu ex-marido iria começar a brigar com ela ali mesmo, mas ele reprimiu sua raiva ou simplesmente não a deixou sair porque temia as consequências. Em qualquer caso, não chegou a haver uma briga. Daniel simplesmente virou as costas e foi embora caminhando. Olhando-se afastar, Carolina pensou que era muito bom que ele não tivesse vindo de carro. Se seu carro estivesse ali, talvez Daniel o tivesse chutado com toda sua força ao ir embora. Por alguma razão, essa imagem ficou em sua mente. Carolina percorreu a casa, sentou-se um pouco e depois saiu para inspecionar o quintal. Era pequeno e não havia nada em comum nele. Um quintal como qualquer outro. Depois de algumas horas, Carolina chamou um táxi, esperou que o carro mais próximo a pegasse e foi para casa. Em casa, sua amiga Josefina e seu filho Eduardo a esperavam. A amiga havia aceitado novamente cuidar do filho de Carolina enquanto ela estava ocupada com seus assuntos. Josefina praticamente nunca se recusava. Adivinha quem eu encontrei? Perguntou Carolina enquanto estavam sentadas na cozinha tomando café, intrigando sua amiga. Encontrei Daniel. Cheguei à casa e vi alguém sentado no banco. No início não o reconheci, estava com a cabeça baixa e vestido com roupas velhas. Pensei que talvez fosse um bêbado que tinha se sentado para descansar. Mas não, saí do carro, ele se aproximou de mim e me perguntou para que eu queria aquela casa. Disse que eu estava levando uma parte de sua vida, porque ali passou sua infância e adolescência. Disse que foram 15 anos. Josefina riu. Ele mesmo levou uma parte de sua vida, disse, dando um gole em seu café. E sabe quando fez isso? Quando foi embora de você e do seu filho desvalido. Deixou uma criança doente, ainda por cima, em um momento difícil. Deixou a esposa que o amava, ou seja, você. Não preste atenção a nenhuma das palavras dele, Carolina. Não vou prestar. Eu disse por precaução, explicou Josefina. Lembro em que estado de ânimo você estava há alguns meses. Dizia que sentia falta dele. Não há que sentir falta dos idiotas. O tempo sempre coloca tudo em seu lugar. Mas o ataque de Daniel contra a tranquilidade e o bem-estar de sua ex-esposa e filho não terminou ali. Várias vezes desde aquele momento, ele ligou para Carolina, mas ela não atendia. Escreveu para ela nas redes sociais, mas ela ignorava suas mensagens. Carolina notou que agora haviam trocado de lugar, porque em seu momento ela também havia tentado se comunicar com ele, mas foi inútil. Agora que sofra ele, pensava Carolina, desligando outra chamada de seu ex-marido. No entanto, logo Daniel passou a ações mais ativas. Passaram-se vários dias desde a última ligação de Daniel. Carolina já pensava que ele havia se acalmado e que não a incomodaria mais.
Mas suas esperanças eram em vão. Naquela noite, Carolina estava em casa com seu filho. Ninguém os incomodava. Ela estava assistindo a um programa de entretenimento na televisão e o seguia atentamente. Algumas das piadas dos comediantes lhe agradavam, outras não, mas em geral o programa lhe parecia divertido. Eduardo estava sentado em sua cadeira de rodas em silêncio, e Carolina de vez em quando lhe dizia algo. O menino respondia à sua maneira. Ouviu-se a vibração do telefone que estava no braço do sofá. Carolina olhou para a tela de seu celular e, estalando a língua, revirou os olhos. Era Daniel novamente. Eduardo, o que você acha? Respondemos ao papai que nos deixou, disse a seu filho doente. Acho que desta vez podemos responder. Na verdade, algo dizia a Carolina que ela tinha que atender. Caso contrário, seria pior. Ela mesma não entendeu exatamente o que a fez atender. Talvez tenha sido intuição. Alô, disse ela. Saia ou me deixe entrar no apartamento. Precisamos conversar seriamente. É urgente, disse Daniel com um tom furioso, respirando pesadamente no telefone. Carolina ficou pálida. Imaginou seu ex-marido de pé na entrada do prédio com um taco na mão, pronto para fazê-la pagar por, segundo ele, ter-lhe tirado uma parte de sua história. Aproximou-se lentamente da janela que dava para a entrada, abriu um pouco a cortina e olhou. Não havia ninguém. Você não está na entrada, disse com cautela. Para onde tenho que sair? Estou no prédio. Já estou aqui. Um calafrio percorreu a pele de Carolina. Esperava que Daniel tivesse vindo sozinho e sem algum tipo de canivete no bolso. Fazia muito tempo que não falava com ele, por isso não podia julgar seu comportamento atual baseando-se no que conhecia dele antes. Além disso, da última vez que o viu, seu ex-marido não parecia uma pessoa bem cuidada. Cheirava a álcool, seu cabelo estava sujo e oleoso, e suas roupas eram velhas e desleixadas. Do que você quer falar comigo? Perguntou assustada. Da vida, respondeu ele. Da vida, Carolina. Você acha que a vida é justa? E se não é, por quê? O que você está dizendo? Gritou Carolina pelo telefone. Por que você fala como um fanático, Daniel? Ela estava com muito medo. Estava imaginando como se desenvolveriam os acontecimentos se ela saísse ao corredor e ele fizesse algo terrível. E não tinha medo por si mesma, mas por seu filho, que nesse caso ficaria sozinho sem sua mãe. E ele estava doente. Saia, eu disse, ordenou Daniel. Saia ou vou derrubar a porta do seu apartamento. Estou falando muito sério e não vou esperar 1h30 até que você se decida. Preciso falar com você. Vamos conversar por telefone. As lágrimas brotaram nos olhos de Carolina, que imediatamente a secou com a mão. Por que não podemos falar por telefone? Me é mais fácil falar pessoalmente. Carolina desligou. Não queria nem sair nem deixar seu ex-marido entrar no apartamento, onde realmente poderia fazer qualquer coisa com ela. Ele definitivamente tramava algo ruim, e Carolina sentia isso em todo seu ser. Antes de ligar para a polícia, decidiu ligar para sua amiga Josefina. Ela demorou para atender, provavelmente porque estava voltando para a casa do trabalho, mas finalmente respondeu. Alô, gritou Carolina quando Josefina atendeu sua ligação. Alô, Josefina. Daniel está tentando entrar no meu apartamento. Vou ligar para a polícia. Ele me ameaçou dizendo que se eu não saísse para falar com ele no corredor, derrubaria a porta. Te digo isso por precaução. Se algo acontecer, deve haver testemunhas. Josefina xingou. O que está acontecendo, amiga? Perguntou surpresa quando terminou de xingar. Que testemunhas, que nada. Não o deixe entrar. Aguente como puder, logo chegarei para te ajudar. Não, Josefina, gritou Carolina novamente. Se ele ainda estiver aqui quando você chegar, algo também poderia acontecer com você. Não venha de jeito nenhum. Te ligarei quando tudo se acalmar. Depois disso, Carolina desligou imediatamente. Ouviram-se golpes fortes na porta, como se Daniel estivesse tentando derrubá-la a chutes. Felizmente, a porta era relativamente nova e bastante pesada, e derrubá-la não seria fácil. O telefone voltou a tocar em suas mãos.
Era ele novamente. Carolina atendeu. Abra a porta, gritava Daniel furiosamente, e sua voz ecoava nas paredes do corredor. Abra ou trarei uma serra. Não estou brincando. Ela desligou novamente sem responder. Era uma situação muito estressante e por muito tempo não soube o que fazer, se ligava para a polícia ou tentava bloquear a porta com algo. Mas finalmente se recompôs e ligou para a polícia. Depois, tentou bloquear a porta, mas não encontrou nada que pudesse mover sozinha para fazê-lo. A polícia demorou muito para chegar. Carolina ficava com mais medo a cada minuto que passava. As batidas na porta continuaram, mas de repente tudo ficou em silêncio. Ela já havia se alegrado de que o psicopata finalmente tivesse ido embora, mas a calma não durou muito. Alguns minutos depois, ouviu o som de uma serra. Ao chegar ao local da chamada, a polícia encontrou a porta destruída. O que encontraram no apartamento fez com que vários policiais saíssem correndo. A cena era simplesmente horrível. Logo capturaram o criminoso, porque uma mulher chamada Josefina Torres chegou ao local dos fatos. Quando viu o que havia acontecido, quase se afogou em suas próprias lágrimas. Josefina informou à polícia que a vítima do crime havia chamado, provavelmente uns minutos antes de o criminoso invadir seu apartamento. Contou-lhes o que Carolina havia dito em seus últimos momentos antes de desligar. Graças ao testemunho de Josefina, conseguiram capturar o criminoso. Ele estava se escondendo em um parque que ficava em frente às janelas panorâmicas do pequeno apartamento. Cheirava a álcool e estava bêbado. Houve uma perseguição, mas não durou muito, já que estava em um estado terrível de embriaguez. Suas pernas falharam e em poucos minutos caiu no chão e foi preso. Ao recuperar a sobriedade, rompeu em choro e confessou seu crime. Poderia-se dizer que Daniel havia arruinado sua própria vida. Enfrentava uma longa condenação. Não tocou nenhum dedo em seu filho Eduardo. Ele sobreviveu. Como já não tinha nenhum parente, o menino foi adotado pela família Torres. Agora eram eles quem cuidavam do menino doente. Você acha que será agradável para ele ver este apartamento? Perguntou Josefina a Leonardo enquanto se preparavam para ir à casa de Carolina recolher os pertences do menino. Não sei, respondeu seu marido. Não, Leonardo. Nem sequer é discutível, objetou Josefina. Iremos nós sozinhos, sem Eduardo. Não estou certa se ele se lembra de algo, mas é melhor evitar. Se o menino viu, deixará uma marca em sua mente, seja são ou doente. Pedirei a Liliana que fique com ele. Devo ligar para ela, por sinal. Logo se prepararam e foram. Josefina ligou para sua amiga, que aceitou cuidar de Eduardo enquanto recolhiam seus pertences no apartamento de sua falecida mãe. Ao chegar ao apartamento, ficaram na entrada. As lágrimas encheram os olhos de Josefina, porque lembrou daquela noite quando ia voltando para a casa do trabalho e de repente recebeu a ligação de Carolina. Foi provavelmente a noite mais assustadora de sua vida. Josefina sabia onde estava tudo. Pegou uma sacola e começou a recolher as roupas do menino, que era a única coisa que havia ali. Pensou que era melhor levar tudo de uma vez e classificar em casa, do que fazê-lo ali e esquecer-se de algo. Enquanto Josefina recolhia as coisas na sala de estar, Leonardo fazia o mesmo no quarto, revisando o armário. Colocavam nas sacolas tudo o que viam, sem discriminar. Em apenas 1h30, terminaram sua tarefa e abandonaram o desafortunado apartamento. No caminho de volta, passaram para buscar Eduardo na casa da amiga e retornaram ao seu lar. Em casa, começaram a classificar as coisas. Algumas podiam ser usadas, outras não. Poderiam doá-las a um abrigo. De fato, Josefina havia adotado esse costume de Carolina. Carolina era uma mulher muito bondosa e atenta, que sempre doava as roupas que já não precisava às pessoas necessitadas. E isso, o que é? Perguntou Leonardo ao descobrir na grande sacola preta um pequeno pacote de celofane que sobressaía da manga de uma jaqueta infantil. Tirou-o. Dentro havia um papel, abriu o pacote e leu o que estava escrito. Era um testamento que Carolina havia escrito uns minutos antes de o psicopata invadir seu apartamento e cometer seu atroz ato. Ela deixava tudo o que tinha para Josefina. Quando Leonardo terminou de ler o testamento, os olhos de sua esposa se encheram de lágrimas. Levantou-se e foi à cozinha beber um pouco de água. Leonardo a seguiu.
Na realidade, para que um testamento seja válido, são necessárias 2 testemunhas. Isso se considera que foi escrito em circunstâncias que ameaçavam sua vida. Mas deve haver 2 assinaturas. Então é inválido? Perguntou Josefina. Não sei, respondeu Leonardo dando de ombros. Terei que consultar com meus colegas. Veja, a situação aqui é complicada, já que poderiam surgir complicações imprevistas. Enfim, vou averiguar. Foi a única vez que Leonardo não soube a resposta para uma questão legal. Mais tarde, consultou com seus colegas se este testamento poderia ser considerado válido. Não era. Mas de qualquer maneira, toda a propriedade terminaria nas mãos de Josefina e Leonardo, já que agora eram considerados os pais adotivos de Eduardo. Como o menino era incapaz de cuidar de si mesmo, os pais eram os responsáveis e, em consequência, a herança de Carolina pertencia a eles. Vender o apartamento foi uma tarefa difícil. A notícia de que se havia cometido um crime atroz nele se espalhou rapidamente nos meios de comunicação locais, o que fez com que seu valor no mercado caísse drasticamente e que houvesse muito poucos interessados em viver em um lugar assim. No entanto, conseguiram vendê-lo. Josefina e Leonardo não ocultaram o fato de que nesse apartamento havia sido cometido um crime. Daí o preço tão baixo. Tiveram que vendê-lo por 1/3 do valor de mercado, mas mesmo isso foi algo positivo. Não precisavam desse apartamento. Também venderam a casa no povoado, mas tiveram muito menos problemas com ela. O dinheiro que Carolina tinha em sua conta também passou para as mãos dos esposos Torres. Com esse dinheiro, compravam os medicamentos para Eduardo. Acordaram entre eles não gastar nada dessa soma para suas necessidades pessoais, mas destiná-la toda ao tratamento do menino. Foi uma decisão muito acertada. Enquanto isso, Daniel recebeu uma longa sentença em uma prisão de segurança máxima. Alguns meses após seu encarceramento, começou a escrever cartas para Josefina. Ela sabia disso. Tinha uma conhecida no correio que lhe dizia que estavam chegando cartas da prisão em seu nome e que deveria pegá-las. Mas Josefina se recusou. Não queria ter nenhum contato com a pessoa que havia tirado a vida de sua melhor amiga. E na prisão, Daniel não passava bem. Seus companheiros de cela o tratavam com muita dureza porque sabiam por que o haviam encarcerado. E ele não ocultou a verdade, contou toda a história em detalhes. Para ser claro, não tinha amigos na prisão. Maltratavam-no e o usavam como bode expiatório. Um dia limpava os pisos, outro dia esfregava os banheiros ou servia a outro preso. Com o pessoal da prisão acontecia o mesmo. Ninguém o respeitava. Ganhou muitos inimigos. Enquanto isso, Josefina e Leonardo viviam bastante felizes. Cuidavam do filho de Carolina como se fosse seu. Amavam-no e não lhe negavam nada, apesar de que estava doente e era um fardo para eles. Nenhuma só vez consideraram a ideia de abandoná-lo. Tempo depois, tiveram uma filha, a quem chamaram de Carolina. A menina nasceu saudável, muito doce, e seu rosto se parecia com o de seu pai. Criaram sua filha da mesma maneira que seu filho adotivo. Apesar de sua situação e estado de saúde, era necessário amá-lo e aceitá-lo tal como era. Desde o início, incutiram em seus filhos os valores morais que eles mesmos seguiam. Tornaram-se bons pais para seus 2 filhos, pois também consideravam Eduardo seu filho. Muito em breve, Leonardo recebeu uma promoção significativa no trabalho. Seu salário dobrou. Josefina não pôde dizer o mesmo e continuou no mesmo cargo que tinha antes, mas não se queixava. Em um par de anos, planejavam comprar uma casa grande e mudar-se para lá, para que as crianças tivessem mais espaço. Pouco a pouco, pensavam em ter um 3º filho. E se alguma vez algum deles chegava a pensar que Eduardo era um fardo, lembravam por que chamaram sua filha com esse nome, e então tudo fazia sentido. Mas felizmente, esses pensamentos